Um, no ar. Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu sou a Lu Brasil. Ó, tá aprendendo meu sinalzinho direitinho, ó. Tô muito feliz com o retorno. Hoje é uma data super importante, que é o Dia dos Professores. E eu tô extremamente feliz com o convidado que está aqui hoje conosco. E hoje estamos aqui em dose dupla, eu e filhote e eu. E antes de começar o contexto, esse bate-papo gostoso, eu quero me autoapresentar. Eu sou a Lu Brasil, tenho 50 anos, sou preta da pele não retinta, cabelo raspado, uso óculos, eu tô de óculos colorido, tô com uma roupa preta e um blazer com símbolos do autismo, todo coloridinho de quebra-cabeça, uma sandália rosa, anel, pulseira, brinco, tô maquiada. E eu quero que você sinta no tom da minha voz todo carinho, todo respeito, todo cuidado para estar levando essa conversação, esse bate-papo até a sua casa, até o seu trabalho, até o seu comércio, não sei onde você está, ou dentro do carro nesse momento. E eu espero que você curta muito esse bate-papo nosso nessa noite de hoje, que é uma noite muito especial. Vini? Olá, gente. Meu nome é Vini Brasil. Eu sou negro da pele não retinta. Estou utilizando uma boina, camiseta preta, um cordãozinho do autismo. Estou com short colorido e chinelinho de couro. Que Deus abençoe grandemente a noite de todos. Mãe, Lu Brasil, seja muito bem-vinda ao Pódio Amarelo. Obrigada. Hoje é meu retorno, gente. Estou muito, muito, muito feliz. E hoje é o dia do professor. Hoje é dia de celebrar todos vocês que dedicam suas vidas a ensinar, inspirar e transformar. Ser professor é mais do que uma profissão. É um chamado, uma missão de espalhar conhecimento e abrir caminhos para o futuro. Vocês não apenas nos ensinam matérias, mas também lições de vida, valores, coragem e determinação. Obrigado por acreditarem nos nossos sonhos, por terem paciência para explicar, por estarem ao nosso lado nos momentos de dúvida e por se alegrar com cada conquista nossa. O mundo é um lugar melhor, porque vocês existem e se dedicam a educar, orientar e moldar gerações. Os professores, hoje, eles representam e dedicam a vida a ensinar e inspirar. Ser professor é acreditar no potencial de cada aluno e semear conhecimento, esperança e sonhos. É saber que cada lição vocês estão construindo o futuro, um passo de cada vez. Gratidão por cada momento de paciência, cada palavra de incentivo, cada gesto de carinho. Vocês fazem a diferença, não apenas na vida de seus alunos, mas no mundo todo. Que nunca falte inspiração e reconhecimento para vocês. Feliz Dia do Professor, que seu brilho continue iluminando muitos caminhos. Parabéns. Para você. Obrigado. Ao mestre com carinho. Muito obrigado. Seja bem-vindo, Dri. Obrigado, Lu. Obrigado, Vini. Saudações a todos, todas e todes. Eu me chamo Adriano Gonzaga, tenho 35 anos, sou um homem preto de pele não retinta, tenho cabelo encaracolado, bem baixinho, com algumas mechas loiras. Eu estou com uma blusa de botão, com a imagem de um personagem da Walt Disney, com várias carinhas do Mickey. E muito obrigado pelo convite, mais uma vez está aqui no Pódio Amarelo. Aproveito a oportunidade para parabenizar todos os meus colegas, professores, educadores, todos os meus pares, que a gente siga aí fortalecido e debruçado no esperançar. Né, que eu acho que o que faz a gente seguir, o que faz a gente acreditar é a esperança. E o verbo esperançar é algo que foi trazido por Paulo Freire. E Paulo Freire, enquanto patrono da educação brasileira, traz aí, mostra essa lição pra gente, de que esperançar é o caminho. E se nós estamos seguindo é porque a gente não só espera, mas a gente esperança. Lindo, né? É lindo. A gente esperança, a gente acredita num mundo melhor, em pessoas melhores, né? E eu vou começar esse nosso bate-papo com uma questão muito, eu acredito que seja pertinente e muito curiosa, porque nós sabemos que eu tô no meu tempo de menina, não vou falar na minha época, mas no meu tempo de menina, senão vou lhe dar muito minha idade. Tipo menos. O respeito para com o professor era uma coisa assim absurda, né? Mas assim. E a palavra professor,
era muito mais evidenciado como mestre, né, do que propriamente dito o professor. Né? A gente era educado a respeitar o professor na sala de aula até muito mais que os pais, né? Se o professor falasse alguma coisa, dissesse alguma coisa, abaixar a cabeça e ficar quieto mesmo. Teve a época da palmatória, que o professor tinha essa autoridade, graças a Deus não tem mais, mas a respeitabilidade lá fora é muito grande ainda, né? Estava lendo uma matéria, os orientais também tem muito, a África tem muita reverência Sim. para com o professor. E nós aqui, muitas coisas, muitos elos se perderam, né? Eu não sei se misturaram a liberdade, confundiram liberdade com outra coisa, liberdade com libertinagem, com bagunça, porque a gente vê tantos casos, tantas histórias de não respeitabilidade para com o professor que está ali, né, sair das suas casas. Hoje eu também tenho que agradecer ao Dri, porque hoje é o dia dele e mesmo assim ele veio do Guarujá para cá só para participar do programa, isso para ver a grandiosidade que esse homem é e esse respeito que ele tem para conosco, para com o nosso trabalho. Obrigada, viu, Dri? Gratidão. Então, assim, o que mudou na sua concepção? Como que você vê isso? Teve um caso, há poucos dias atrás, de uma professora que foi agredida. Então, assim, vamos começar. É um assunto muito pesado, muito polêmico, mas eu acho que é muito necessário. Olha, muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou. Se a gente for se debruçar nesse processo da história da educação no Brasil, da história da educação no mundo, em especial no nosso país, a gente tem muitas influências, né? A primeira influência é a influência dos colonizadores, que é Portugal, que é uma nação da Europa, e a gente sabe o quão a educação brasileira é influenciada e se inspira em alguns conceitos, em algumas práticas que vêm da Europa, porque realmente a Europa traz na sua Constituição enquanto nação esse olhar diferenciado para os profissionais da educação, esse olhar diferenciado para com os professores. Então, são práticas que dialogam com as pessoas de uma forma diferente, até porque a Constituição de países na Europa tem uma Constituição muito diferente, né? Por exemplo, da estruturação do nosso país. A gente tem questões sociais que fazem muita diferença, a gente tem as questões raciais que fazem muita diferença nesse processo de constituição de sociedade. Então, além dessas influências, né, do colonizador, e a gente sempre foi muito marcado pela questão do professor enquanto autoridade, mas não somente enquanto autoridade que constrói conhecimento, que media processos, mas uma autoridade muito mais coercitiva, de medo mesmo, né? Ai, não vou me mexer porque o professor não vai gostar. Então, a gente é debruçado nessa cultura de autoridade enquanto alguém que vai punir, enquanto alguém que não vai entender os meus processos e não vai acreditar no meu potencial ou não vai dar possibilidades para que eu me expresse, enfim. E além dessa questão do colonizador, a gente tem também, né, no nosso país, a questão da influência também das questões sociais, a influência também do quão as políticas públicas no nosso país, elas são políticas que servem para tentar minimizar esse disparate social que a gente tem, né? Durante muito tempo, a educação excluía pessoas de terem acesso, então isso é um marcador muito forte no nosso país. Exatamente. Sentados num cantinho separado. Exatamente. Houve momentos em que a população negra não podia frequentar escolas, né? Então, todo esse processo sócio-histórico interfere em como a sociedade vê o papel do professor,
né? A gente tem muita influência das nações africanas em algumas questões, mas em questões importantes a gente não vê tanto essa influência. Por exemplo, por mais que mais de 2 milhões de pessoas tenham sido trazidas aqui para o nosso país, né, para serem escravizadas, lá no processo de diáspora, e a gente tem uma influência muito forte desses povos, a gente tem aí também a questão do quão as nações africanas enxergam aquela pessoa que é responsável por partilhar o saber, por transmitir o saber de outras gerações para o povo, enquanto uma referência, esse respeito, esse reconhecimento para com essa pessoa, a gente não vê tanto aqui, né? Tanto que em muitas nações africanas, quando um professor fala, um adulto referência, eu vou usar o termo griot, né? Que é um contador de histórias, é aquela pessoa que tem o saber e que passa as histórias de gerações para gerações. Quando essa pessoa eleva ou coloca para fora a sua voz, o seu saber, independente da quantidade de pessoas, de crianças que se tenha numa sala, pode ter 70, pode ter 80, pode ter 60, você percebe o silêncio absoluto, porque a voz, o saber daquela pessoa é ancestral. Então, assim, o nosso papel é ouvir, né, e prestar atenção. Então, esse tipo de influência a gente ainda não percebe muito no nosso país, porque ainda existe uma dificuldade, né, eu acho que a nível macro, a nível de sistema, de reconhecer o professor enquanto um ofício importante, enquanto uma profissão essencial para a construção e transformação da sociedade. Mas como a gente percebe isso? Eu acho que uma percepção mínima é no âmbito da valorização, por exemplo. Mas, né? André, a gente já pode começar do princípio de casa, quando a gente fala de pai e mãe. Eu acho que quando o pai e a mãe se instituem-se dentro de casa, quão importante o professor acho que muita coisa já vai ser mudada. Isso é uma questão de valor enquanto nação, enquanto país. Qual é o valor que a nação, e por isso que eu falo que é a nível macro, porque assim, a sociedade ela é reflexo das legislações, dos governantes, da forma como, né, quem está aqui em cima enxerga a educação, enxerga os profissionais que fazem a educação. E voltando para a questão do respeito, né, da autoridade, eu entendo, tá? E não só eu, muitos estudiosos, muitas pesquisas estão aí para comprovar isso, de que a questão de relações afetivas, de relações harmoniosas, de relações de vínculo e de cuidado entre professores e educandos e alunos e crianças, não prejudica a questão de percepção daquele indivíduo enquanto aquele outro ser enquanto autoridade, né? Porque a gente vem de uma perspectiva de autoridade assim, já falei no início, de que eu mando, você obedece. Não abra sua boca, é eu que determino o que vai acontecer e você não tem poder para tentar mudar isso ou tentar se manifestar para expor algum tipo de opinião, de necessidade, de desejo, de sentimento, enfim. Então, eu acho que durante muito tempo no Brasil, essa questão da autoridade não era uma questão de respeito, né? Eu acho que foi muito mais uma questão de medo, imposição, do que de respeito, porque o respeito ele não descaracteriza as relações afetivas ou as relações de amizade que possam acontecer entre educando e educador, né? Então, a questão do medo, ela faz com que a gente tenha processos que não respeitem os indivíduos, que não respeitem as pessoas, e que faça com que a qualquer momento de possibilidade de se ter uma liberdade, isso que está dentro, que foram questões psicológicas, emocionais que foram armazenadas por conta desse medo da autoridade, faz com que a qualquer momento de liberdade, de possibilidade, faz com que o indivíduo coloque para fora toda aquela amargura, tudo aquilo que ficou guardado, e aí surge esse conflito aí de percepções de qual é o papel verdadeiro, de como eu tenho que me relacionar com aquele que é responsável, com aquela que é responsável pela construção do saber
em si. Rodrigo, quais são os desafios que você mais enfrenta? A sua dificuldade maior, já aproveitando esse gancho. Quais são os desafios, tá? Mas assim, é muito mais difícil lidar com os pais dos alunos do que com os alunos. Isso é uma verdade? Olha, na Absoluta? educação, Não. desafio é o que mais tem. Tá. Né? Então, assim, desafios É o lema. cotidianamente, é diariamente, né? Eu costumo dizer que a gente vive uma educação do século XIX, que é feita por profissionais do século XX para crianças do século XXI. Meu Deus! Né? Então, só isso. Já e é- com demandas do século XXI. Jesus. Né? A gente tem aí as demandas do, por exemplo, do atendimento educacional especializado, que é uma demanda do século XXI. Né? A gente tem a questão, uma demanda da alfabetização, por exemplo, que também é uma demanda aí que sempre vai estar em voga. A demanda da questão de uma educação infantil, do reconhecimento da educação infantil, enquanto também uma etapa que precisa ser de qualidade, que precisa ser respeitada. Mas eu acho que um dos maiores desafios não está somente, tá? A gente tem a questão de sociedade, da forma como o indivíduo vê a educação, mas como eu disse no início, essa mudança de olhar precisa partir aqui de cima. Então eu acho que a principal dificuldade hoje é a questão da valorização da profissão docente, da profissão do professor. Porque por mais que hoje seja uma profissão em que é exigido ensino superior, né, que você precisa ter um curso superior, você precisa estudar cotidianamente, então você Tem todo um precisa se protocolo. aperfeiçoar, ter pós, né, ter cursos de extensão, enfim. Mas é a profissão que menos recebe com curso superior. Todas as outras profissões com curso superior têm um piso e um teto muito classe maior especial, do que diferenciada. a de um professor. Opa, mas como assim? Né? Então, acho que o principal desafio é como o sistema, como o nosso país enxerga o âmbito de valorização. Porque um parabéns é bacana, um muito obrigado é legal, Mas não enche muito. mas o professor, por mais que ele goste da profissão, esse lema lá, a gente trabalha por amor. Não, conta de água, conta de luz, A comida. outra faculdade, outra pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Não é pago com amor. O amor, não vão deixar a gente pagar com amor, não. É com dinheiro, né? Com valorização. Então, acho que uma das principais dificuldades no nosso país é a forma como o país enxerga a valorização de professor. E Eu nosso- acho que... E na sua observação, o que, por exemplo, está defasado que poderia ser melhorado? Dentro do âmbito público, por exemplo. Olha, as questões salariais, né? Existem uma- municípios e estados que têm muita arrecadação financeira. Tá. Esses estados, esses municípios conseguem dar uma remuneração acima do teto, né? Dependendo da sua arrecadação. Mas se a gente for para alguns estados, algumas cidades do Brasil, existem professores que ainda ganham menos que o teto nacional. Se a gente são realidades que às vezes a gente não tem tanto acesso, mas quantas vezes a gente vê reportagens né, de que tem professor que vive com R$1.900, com R$2.000, né? Isso eu estou falando Sobrevive. professores de redes públicas. E os professores do ensino privado, que é uma relação de empregador e empregado. E aí tem toda aquela questão, né, não, eu só posso pagar isso, e aí se você reclamar, tchau, que eu contrato outro pelo mesmo valor, né? Então, assim, ainda existe muito a se fazer no âmbito de políticas públicas salariais para que o professor realmente, por mais que ele trabalhe com amor, corrigindo, viu, gente? A gente trabalha com amor. Não é por amor. A gente gosta muito do que a gente faz, senão a gente não teria escolhido essa profissão, né? Exatamente. Mas precisa dessa valorização salarial, e eu acho que o Brasil precisa se debruçar nisso e perceber, né, o quão precisa se ajustar. Mas a gente tem um piso nacional, né, um salário nacional, que é para o professor que trabalha 40 horas. Gente, será que... com as demandas educacionais que a gente tem, de quantidade de alunos por sala, né, de investimento dos sistemas, 40 horas semanais é saudável para um professor? Isso que eu ia perguntar.
Fora que dentro Porque 40 horas semanais você entende que esse professor vai trabalhar 8 horas por dia, o dia inteiro. dia todo. Vai ter uma turma de manhã, outra turma turma à à tarde. tarde. Aí você tem que preparar a aula, planejar. Então, será que isso é saudável? Então, será que esse piso nacional precisa ser mesmo um piso para 40 horas? Ou será que essa carga horária tem que ser menor para um piso nacional? Porque se o professor trabalha menos de 40 horas, ele pode ganhar menos que o piso nacional. Se o piso é para 40, você trabalha 30, então a gente vai pagar isso. Tem isso também. Né? E fora que nós estamos falando de 40, 50 alunos que não são PCDs. E lá no meio tem que ter uma especialização, tem que ter todo um trabalho diferenciado quando você tem uma classe que tem alunos PCDs. Não, e assim, aí a saúde mental vai pro breve. E o professor, ele não se exime, gente, da responsabilidade dele. Ele sabe que ele precisa atender todas as especificidades, que a educação é para todos. Ele sabe que ele precisa atender essas demandas dos diferentes estilos de aprendizagem, mas em que condições? Né? Com quais condições? Não, e com quais condições? A gente falou da questão salarial, da questão do tempo de trabalho, mas e as condições de trabalho? Né? Será que pelo menos, já que eu tenho 35, 40 crianças numa turma, será que pelo menos eu tenho um ventilador para um dia de calor? A aguinha fresca ali? Né? Será que eu tenho pelo menos um ventilador? Ou não tenho? Isso é condição de trabalho. Né? Será que eu consigo ter uma cadeira, por exemplo, tá? Um exemplo, que é ergonômica para que eu consiga sentar? Ou é uma cadeira que é do tamanho de uma criança e você tem que sentar nessa cadeira? Ficar agachado o dia todo. Né? Então, assim, quais são essas condições? Então, na educação são muitos desafios, né? A gente tem a questão da sociedade, dessa mudança de valores, né? Do como a sociedade vê o profissional professor. E isso é reflexo do sistema. Né? A forma como o sistema vê o professor é essa construção social que você vai fazer. Se o sistema não valoriza tanto o professor, eu, enquanto família, por que vou valorizar? Né? Um reflexo disso, gente, é o número baixíssimo de pessoas cursando, por exemplo, pedagogia. Né? Quantas pesquisas a gente tem aí falando que daqui a um tempo vai ter esse boom de professor, vai ter o apagão. Né, que não vai ter mais pessoas querendo ser professor no Brasil. Né, isso é muito sério. Sobre isso as muito condições grave. Sobre todas essas condições, além da saúde mental, hoje em dia a gente também tem que se preocupar com a segurança. Você pode dizer pra gente, Dri, como é que funciona? Por exemplo, eu tenho na minha sala de aula X alunos, que já são adolescentes, ou pré-adolescentes, ou adultos, não importa. X alunos. E eu tenho dentro dessa sala de aula aquele aluno que dá problema. Como é cuidado? Porque nós temos a nossa responsabilidade daqui para lá, mas de lá para cá também tem que ter. Como que vocês são respaldados e são cuidados caso eu tenha um aluno que dá trabalho ou é um aluno agressivo, que já deu sinais? Como é que esse professor é resguardado dentro dessa sala de aula? Isso existe? Não existe? Como é que é isso? Ou você fica lá dando aula morrendo de medo dos alunos, porque acontece, gente, desculpa, a gente não vai passar pano. Tem salas maravilhosas, tem alunos maravilhosos, mas no meio do joio tem o trigo, e no meio do trigo tem o joio. Então, a gente sabe que não é um mar de rosas. Como que esses professores são respaldados? Como que a escola respalda a segurança de vocês? No âmbito das políticas públicas e das legislações, no exemplo de proteção da criança e do aluno, a gente tem legislações que trabalham com a questão da rede de apoio, tanto que o trabalho articulado entre as autarquias, entre os sistemas, por exemplo, entre educação, assistência social, saúde, né, existem legislações que garantem isso, esse trabalho de rede no âmbito do aluno, né, no âmbito da criança, enfim. A gente tem conselhos tutelares, né, enfim. No âmbito do professor, saiu agora recentemente
no início desse ano, uma legislação que traz tratativas sobre a questão da saúde mental do professor. E se existe esse tipo de legislação hoje, porque ainda não se chegou num denominador comum, ou ainda não se chegou num status adequado de assistência e de cuidado no âmbito de um trabalho de rede articulado, porque isso demanda investimento também, né? Mas será que enquanto nação eu quero investir, né, em um sistema de apoio ao professor? Né, aquilo que eu disse no início. Então isso exige investimento, porque precisa se articular um trabalho de rede com vários profissionais também, psicólogos, né, psiquiatras. A gente tem um índice muito alto de afastamento de professores por questões de saúde mental. Ontem eu estava vendo uma matéria num jornal grande, né, que estava passando na TV à noite, falando sobre o número de professores afastados por conta dessa questão da saúde mental, depressão, assédio, né, e não só assédio da população e do público que frequenta ali os espaços de educação, mas também assédio dos sistemas, né, de modo geral. Então, assim, a gente tem exemplos muito positivos, né, mas a gente tem muito mais exemplos do que a gente ainda precisa mudar e melhorar. E isso depende da mudança de olhar de quem é gestor público. Entendi. Não tem como a gente falar que a sociedade precisa reconhecer, as famílias precisam reconhecer, porque se o sistema não reconhece, a sociedade não vai reconhecer, a sociedade não vai valorizar, né? Então, assim, eu acho que precisa de uma mudança de olhar da gestão pública e dessa sensibilidade em procurar compreender o que acontece no chão das escolas. E aí que tá o problema. E para eu saber o que acontece no chão das escolas, eu preciso estar nas escolas. Né? Durante um tempo eu já fui gestor público. Tá. Né? E um dos motivos que me fez querer retornar para o chão da escola foi o conflito de começar, né, de continuar a construir política pública que não conversasse com o chão da escola real, porque eu já estava há muito tempo longe do chão da escola. Eu falei, e agora, gente? Eu tô perdendo o... Será que eu estou viajando já muito na maionese enquanto gestor público, né? Será que eu estou elucubrando muito o processo? Ou eu preciso estar... Ah, mas você não visita? Uma visita de 30 minutos não faz você ter a percepção do que é o chão da escola, né? Não é vivência, né? Eu falei, então, assim, eu preciso voltar. E justo naquele momento... Se um dia eu quiser continuar sendo gestor público, ou quiser continuar construindo políticas públicas positivas, que realmente afetem as crianças positivamente e suas famílias, eu acho que eu preciso estar no chão da escola. E eu acho que falta um pouquinho isso a nível de Brasil, tá? A nível de Brasil, porque a demanda do chão da escola é uma demanda muito intensa, não só operacional, né, de trabalho de execução, mas mental, mais psicológica, mais carga energética. Vocês têm, né? Não digo dentro da sala de aula, mas dentro da escola, esses profissionais para acolherem vocês? Olha, vou utilizar a minha experiência, tá bom? Tecnicamente, os profissionais que a gente tem para recorrer quando precisa são os nossos gestores, né? Que também precisam ser cuidados. Exatamente. Né? Então imagina todos nós professores levando para o diretor ou para a diretora as nossas demandas. Ele vai levar para quem? Ela vai levar para quem? Né? Então realmente essa rede de apoio faz muita diferença. Entretanto, todavia, gente, apesar das... a gente tem os momentos de glória, né? Tem os momentos de angústia. Apesar das angústias, o ofício de mestre é um ofício muito especial e muito louvável, tá? Eu costumo dizer que professorar, né? Professar, professonhar, né? Então é um ofício muito louvável. Olhem para os seus professores, né? Olhem para essa categoria, porque é uma categoria que faz o possível e o impossível
para elevar, no âmbito, por exemplo, da educação pública, para elevar a educação pública ao seu patamar de direito, ao mais alto patamar. E é por isso que eu sou um ferrenho defensor da educação pública e da escola pública. Eu sei que existem suas falhas, sim, nós sabemos, mas, como eu disse no início, são falhas que vêm de nível macro, que às vezes quem está na ponta não consegue fazer muita coisa. Não. Você fica com a mão amarrada, né? Então existe, mas a escola pública muda a vida de muitas pessoas, muda a história de muitas pessoas, e eu, enquanto um agente da escola pública e tantos outros colegas que eu tenho, né, de tantos outros espaços aí, que fazem o seu melhor todos os dias, eu jamais vou admitir falar mal da escola pública perto de mim, porque falar mal da escola pública é falar do meu fazer. E eu sei o quão eu me dedico, assim como tantos outros professores, o quão eu me esforço e o quão eu faço com zelo e diligência tudo aquilo que eu preciso fazer, né? Então, falar mal da escola pública me machuca mesmo, e eu chego a meio que sair do prumo, né? Porque eu falo, não, eu conheço a escola pública e não é bem assim. Volto a dizer, tem as suas falhas, mas tem, é muito mais sistêmico do que pontual ali. Tá. Né? Então, tipo, a gente tem questões que são muito mais aquilo que eu falei de investimento, né? De como aqui enxerga essa política pública. Será que enquanto aqui eu quero que a minha educação pública seja boa? Se for uma educação pública muito boa, meu aluno vai pensar demais. Se pensar demais, vai saber demais. Será que eu quero que ele saiba demais? Então, eu vou trazer aqui uma reflexão que Anísio Teixeira, né, que é uma pessoa referência também na educação, assim como Paulo Freire, já trouxeram essas reflexões. Será que essa falta de investimento é intencional? Será que essa falta de valorização é intencional? Né? Então, assim, fica aí a reflexão. E que vocês nunca esqueçam que ser professor é muito mais que missão, né? É muito mais que vocação. Eu costumo dizer que mais do que especialistas em ferramentas do saber, né? Um professor é especialista em sonhos, especialista em amor, né? Idri, você como professor, como que é a relação sua, professor de escola pública, com os pais? Porque eu acho que nós temos esse nosso alicerce, né? No caso, governo, escola, aluno, sim, e os pais como base, né, do ensino. Então, como que é a sua relação hoje como professor com os pais? Como você vê, né? Ou como você vê também a relação desses pais com os alunos? Eu tento me colocar, eu acho que todo professor precisa se colocar e fazer com que a sociedade, a população o veja como autoridade. Mas eu vou explicar. Tá. Né? Não como autoridade impositiva, que eu mando, né? Antidemocrática, não isso. Tá. Né? Fazer com que eles entendam que o professor, ele estudou para estar ali, né? Ele tem um trabalho a fazer, ele não vai conseguir fazer isso sozinho, ele precisa daquela sociedade, precisa da família, porque o processo de educação é um processo coletivo, né? Eu preciso ser respeitado, né? Porque eu não estou aqui, a gente não veio parar aqui de paraquedas, né? Precisa estudar muito, né, precisa se dedicar muito, e a gente que é o especialista, né? Se eu que sou o especialista, por exemplo, em bebês, né? Eu que estudei o desenvolvimento de bebês, né? Não tenho esse respeito por parte de quem usufrui daquele serviço, como eu vou conseguir desenvolver um bom trabalho? Né? E da mesma forma que a gente sempre quer um bom pediatra para o nosso filho, para a nossa criança, por que será que eu não exijo isso para um professor de berçário, por exemplo? Para o berçário? Não precisa. Poxa, você é professor de bebês, você poderia estar com os maiores,
Falam, não, já tem muita gente querendo estar com o maior. Tem muita gente fugindo dos bebês. Eu falo assim, já tem muita gente fugindo dos bebês. Eu não quero ser esse que foge dos bebês. E por que eu estou dando esse exemplo? Porque da mesma forma que um professor alfabetizador precisa ser muito competente, imagina, alfabetizar primeiro, segundo, terceiro ano. Da mesma forma que um professor que precisa construir esse pensamento crítico dos alunos maiores, né, do ensino médio, dos anos iniciais do ensino fundamental, um professor de bebês que entenda sobre desenvolvimento humano, sobre desenvolvimento infantil, é imprescindível, né? Então a gente não pode também minimizar, e eu estou dando esse exemplo da educação infantil porque isso é um reflexo da sociedade. O próprio sistema coloca a educação infantil como menos, exatamente. Ah, não, só vai para creche para brincar. Sim, vai para brincar. Que bom, porque às vezes no espaço fora da creche, fora do espaço de infância, qual tempo de qualidade de brincar essa criança está tendo? Nenhuma, hoje com tanta, por exemplo, insegurança nas ruas. Não vai mais para as ruas, né? As crianças não vão mais. Então, fica na ele tecnologia. Precisa brincar? Precisa também. Não só por questão de deleite, de vivência, mas porque o brincar também potencializa processos de aprendizagem. Mas aí a gente coloca uma coisa muito importante, que é a função do terapeuta ocupacional. Sim. Né? Porque pensando, por exemplo, numa criança atípica, né? Ela precisa estar dentro de uma sala com um profissional para adequar as questões funcionais, sensoriais e tal. E tendo um período, né? Um período bacana para a criança brincar, porque mistura-se, né, Audrey? O brincar com o desenvolver, né? E dentro do ambiente escolar, a criança está ali para desenvolver. E tem toda uma habilidade. E brincar é desenvolver, tá, gente? Ponto. Brincar é desenvolver, tá? Exatamente. Então, assim, é um ambiente único para aquela criança, entendeu? Para pensar nas questões cognitivas, na mobilidade, no equilíbrio. Motoras, exatamente. E voltando para a questão dos responsáveis, então eu me coloco nesse sentido como autoridade para que eles entendam que eles estão lidando com uma pessoa, com um profissional que sabe por que está ali com os bebês. Que não está por estar, eu estou aqui, caí aqui e é o que eu tenho que fazer, né? Que eles saibam por que aquele profissional está ali e que aquele profissional sabe o que está fazendo, e eu não vejo, por exemplo, os responsáveis como inimigos, né? Às vezes tem, né, gente que vê a família como inimiga. Não, vai ficar me observando, vai pegar no meu pé, vai vir aqui reclamar. Né? Porque a gente é educado a celebrar sempre a tristeza. A gente nunca pensa, vai vir aqui me elogiar, vai vir aqui me dar parabéns, vai vir aqui, né? A gente é educado a celebrar a tristeza. Então eu também não vejo. Essa foi boa. A gente é educado a sempre, né? Eu procuro me policiar muito. Quando acontece quando alguém fala assim, preciso falar com você, eu começo a celebrar a tristeza. O que eu fiz? Não sei. Aí a pessoa fala, não, você não fez nada. Eu quero falar com você só pra te dar parabéns, ou falar que eu gostei daquele livro. A gente acha que é um B.O. da vida. A gente então é educado, né, para isso. Então eu não vejo as famílias como inimigas. Então eu procuro manter uma relação de vínculo no âmbito de, olha, você é corresponsável do processo, né? Eu só fico com a sua criança até dezembro. Às vezes eu até falo isso, até dezembro, tô aqui, bora lá, mas depois é contigo, e aí? E aí fez como? Né? Ano que vem tô lá com outra criança, outra, né? Então, mas e aí? Contigo é pra vida toda. Então acho que manter essa relação de parceria me ajuda muito. Isso é legal, né? Me ajuda muito, porque quando a família é parceria, ela entende que você entende ela como parceira, acho que 80% das questões, ali você consegue ajustar. Até no âmbito dessa relação de confiança. Vou dar um exemplo de bebês, Nos berçários existem muitas situações de mordida. Né? Quando você mantém uma relação de confiança e aí tem alguma situação de mordida, você precisa comunicar à família que aquela criança foi mordida. Olha, aconteceu isso, a criança foi mordida. E por mais que seja uma notícia chata de se dar,
Porque Ela para a acredita. família, nossa, o meu bebê, olha a marca, olha. Né? Por mais que seja uma notícia chata de se dar, quando você dá essa notícia com muita responsabilidade e muita verdade, por mais que seja uma situação, ai, poxa, Constrangedora. aquela família, ela Acredita. começa a confiar muito em você. Porque sabe que o que acontecer, por mais que seja difícil de falar, você verdade. vai falar. Olha, não gostaria de estar dando essa notícia. Mas Aconteceu isso, nós tomamos essa providência, né? A gente vai tentar cuidar para que não aconteça. Eu nunca Novamente. falo que nunca vai acontecer de novo, né? Porque depende muito do outro. A mordida é sobre o outro O outro. bebê, não é sobre mim. Se eu pudesse, ninguém mordia ninguém, mas eu não respondo pelo comportamento do outro. não foi você né? que saiu mordendo alguém por aí. Então, assim, eu acho que essa relação de confiança perpassa até pelas notícias chatas, né? E verdades duras de serem ouvidas. Verdade. E professor precisa... Isso é um desafio muito grande na carreira do professor, que a gente lida com muitas verdades duras de serem ouvidas. Um exemplo são diagnósticos, por exemplo, de atendimento educacional especializado. Quando a gente vai conversar com uma família sobre o cuidado que a gente tem que ter. E quando a família te vê como uma autoridade e no âmbito do respeito, a família te ouve com muito mais afinco. Né? Isso é legal. Esses dias a gente tive uma situação de uma família que desde o início, né, ela sempre achou, desde o primeira reunião, falou, ai, professor, será que fulano de tal tem esse diagnóstico? Eu acho que ele tem, né, um comportamento mais assim. Aí eu falei, olha, a gente vai observar no decorrer do ano. Aí esses dias essa família chegou e perguntou, ai, professor, será que não tem? Será que não tem? Será que não é? Será que é? Será que ele é assim? Será que ele faz isso? Porque o senhor me fala que ele aqui, ele come sozinho, que ele brinca, que ele interage. Eu falei, sim, aqui essa criança faz tudo isso. O máximo que ela faz que mostra um comportamento Diferente. não diferente, mas um comportamento mais reativo, quando alguma outra criança pega o brinquedo, ou quando ouve um não, então assim, é comum, até hoje às vezes a gente não gosta de ouvir não, né? A gente com 30 e poucos, 40 ainda não amadureceu, né? Exatamente. Então a criança vai ter reações. E aí eu falei assim, e outra coisa, família, eu convivo com essa criança todo dia, né? Durante metade do meu dia. Eu seria o primeiro, nós professores, nós seríamos os primeiros a falar, olha família, vem cá. Tá tendo dificuldade nisso, não estamos conseguindo. Eu falei, eu seria o primeiro. Se eu tô te falando que não tem esse tipo de dificuldade, é porque não tem. Porque se tivesse, eu seria o primeiro a falar, vem cá. Vamos resolver isso. Vamos tentar resolver. Como vocês podem ajudar a criança, não é nem me ajudar, como vocês podem ajudar a criança. Então eu acho que até no momento desse tipo de conversa, e hoje a gente tem essa situação muito forte, né, muito presente, do atendimento educacional especializado, de diagnósticos, de não diagnósticos, e eu acho que quando você estabelece essa relação, essa conversa aberta, eu acho que esse vínculo aí de respeito, ele se torna muito mais potente. E ainda bem que eu percebo, eu tento manter esse vínculo com as famílias que eu atendo. Aí o pessoal fala, mas é muita liberdade? Eu falei, não é liberdade. É um simples fato de, por exemplo, às vezes eu buscar a criança, conversar na porta. E aí, tá tudo bem? Como vocês estão? Como tá a questão aí da falta d'água? Já voltou? Então, assim, são assuntos mínimos que você começa a estabelecer uma relação de, olha, o professor conversa com a gente. O professor não tá nesse pedestal, tipo, eu sou professor e vocês, né, são sociedade, né? Então, assim, pergunto sobre várias coisas, eu acho que isso faz com que eu traga muito eles para próxima. E Dri, tem uma situação que, por exemplo, eu, como pai, dentro das reuniões da escola, a gente vê muitas questões, às vezes, dos professores se preocuparem com a linha de comportamento do aluno quando se trata de alguma questão interna em casa. E a criança era de um jeito, só que no decorrer do ano a criança começou a ficar introspectiva, ficou mais tristonha, não consegue ter um desenvolvimento bacana. Como que você traz o pai para essa realidade dessa criança, por exemplo? Como você aborda para tentar entender esse ambiente
que a criança está, que às vezes de repente é por uma questão da separação mesmo, Sim. ou de algum conflito familiar, enfim. Como é que você se achega? É difícil, Dependendo da idade da criança, hoje eu atuo com crianças de 2 anos e 7 meses, 3 anos. 2 Tá. anos e meio a 3 anos. Tem criança que já conta muita coisa. Já são dedo duro. Né? Tem criança que já conta muita coisa. É claro que tem algumas coisas que as crianças falam que a gente precisa apurar e investigar, pra ver se é né? verdade. Para ver se é verdade, para ver se não é. Mas assim, como eu disse para vocês, eu procuro estabelecer essa relação de vínculo desde o início. Então, sempre na reunião com famílias eu falo, olha, qualquer coisa que acontecer em casa, pode Fala procurar... Pode procurar outra professora, outro professor, para a gente tentar ajustar um atendimento que melhor ajude sua criança a se desenvolver. E a mesma coisa quando chegar em casa falando de qualquer coisa que aconteceu aqui, pode vir aqui na hora perguntar se é verdade ou não. Né? Olha, professor, falou isso, aconteceu mesmo? Aconteceu. Então, assim... Duas claras. Então eu procuro, eu sempre chamo para conversar e falo, olha, se tiver vontade para falar, eu estou chamando porque eu percebi isso. Pode não ser nada, mas não sei se em casa mudou alguma coisa, tem algum adulto novo, né, mudou alguma situação. É só para a gente tentar saber como lidar e tentar trazer um pouco mais essa criança, chamar mais, né? Vem cá, fica aqui perto, vem participar com a gente. Então, assim, eu procuro ter uma relação muito próxima para que a família confie no nosso espaço. Porque eu acho que na nossa missão de professor, assim, eu acho que uma das piores coisas, e isso me deixa muito triste, é perceber famílias que não confiam no nosso espaço ou não confiam na gente. Isso me deixa muito triste, né? A gente sabe que existem inúmeros casos de situações chatas, né? Só que assim, isso é a exceção. Exceção, exatamente. Né? Não é a regra, né? Então, assim... Ou aquela questão, né? Tipo assim, você é professor, você cuida da porta da escola pra dentro e da porta pra fora quem cuida sou eu. Aquela coisa eu tenho uma percepção assim, quando a gente teve a situação ano passado, ano retrasado, daquelas situações que aconteceram dos ataques nas escolas, não sei se vocês lembram. Foi lá no Sul, né, que entraram nas escolas, né? Alguns municípios, a título de segurança, tomaram a decisão de não deixar mais as famílias entrarem e ficar no portão, né? Entregava no portão, entregava, recebia no portão. E isso eu senti bastante. Porque no portão eu não consigo, por exemplo, ficar dando um recado assim, olha, hoje evacuou muito mole. Vem em casa se foi alguma coisa que comeu, vê se em casa ficou melhor, porque se ficou melhor, talvez possa ser alguma coisa que... Ou leite, né? Pode ser... Então, assim, quando é na porta, você consegue... Da sala, referência, você consegue passar alguns recados, né? E no portão é a escola toda. Tá todo mundo ali. Então, assim... E o pessoal preocupado em a criança não se perder... E naquela ocasião, não levar nenhum tipo de tiro, porque tava todo mundo com medo. Ai, meu Deus, vão atacar a escola, porque foi nessa, né? Então, assim... Fica muito distante. Eu me senti muito, porque eu acho que... algumas pessoas não concordam muito comigo, mas eu acho que é um espaço público, tem que ter regras, né? Mas eu acho que assim, se eu preciso entrar, eu acho que é tão bacana a família entrar e ver o que acontece dentro da sala. Legal, né? Incrível. Eu acho isso fantástico e eu tenho um cuidado um pouco maior com isso, gente, por quê? Pode ser questões psicológicas minhas. Mas por eu ser um menino na educação infantil, eu prefiro que todo mundo veja o que está acontecendo. Porque a gente sabe que, por conta do machismo estrutural, hoje eu não tenho problema com isso, né? Mas a primeira vez que vem, nossa, um menino, professor de bebês, né? Que vai trocar, que vai dar banho, que vai... né? Nossa! Nossa! Né? A gente sabe que culturalmente... né? Ainda tem, eu não tenho esse tipo de problema, mas às vezes eu prefiro a família ali perto para ela ver o que acontece, para ela se sentir segura. Não, olha só, eles ficam aqui fazendo as atividades, eles ficam ali deitados no travesseiro, vendo a TV. Então eu prefiro uma relação mais próxima. A única coisa que eu não faço é passar o WhatsApp.
né? É muito Mas pessoal. se de repente Por precisar um por algum motivo, Também. até porque as famílias quando querem procuram a gente no nosso Instagram, no nosso Facebook, e aí Tá tão mandam escondido. mensagem por lá, e aí às vezes mandam mensagem por lá. Então assim, eu não vejo isso como problema, até porque nunca me desrespeitaram por isso. Graças a Deus. Eu acho que percebem que não, é o professor, não, né? Então, assim, mas eu sei que a nossa postura também diz muito sobre como a gente vai articular ali as relações. Então, eu procuro manter uma relação muito amigável, mas muito tranquila, nada de muito pesado, sabe? Não, até em dias que a gente tá muito de saco cheio do sistema, porque tem dia que a gente acorda reclamando de tudo. Exatamente. Né? Tem dia que a gente vai reclamar, tem dia que a gente vai falar, poxa, olha só, não me deu nenhum bom dia, né? Tô aqui com a criança todo dia, não falou nenhum bom dia, nenhum boa tarde, Sacanagem. ai, que horror, né? Mas assim, eu sei que às vezes a demanda do dia a dia, a correria, faz com que isso aconteça. Infelizmente, né? Verdade. Mas não sei se eu respondi. Respondeu. Respondeu. Nós estamos nos nossos 10 minutos finais. E eu gostaria, porque nosso papo foi, né, latente e pesado. Eu acho que foi... espero que tenha afetado e acessado vocês e atendido as demandas de vocês. Com certeza. Agora, me diz uma coisa. Vamos voltar lá para a infância. O porquê que o Adriano resolveu, como foi, né, um menino periférico, preto, e qual foi sua referência? Por que você escolheu ser um educador? Conta um pouco da sua história pra gente. Olha, eu não sei responder essa pergunta, na verdade. Justo essa ele não sabe. Eu não sei, sabe Como por assim? quê? Porque eu não lembro em qual momento específico eu decidi ser um educador, né? Eu acho que a vida me encaminhou, eu acredito muito nessa questão de missão, né? Tava escrito. Porque assim, eu também me pergunto, e assim, eu não imaginava quando, por exemplo, eu estava na faculdade. É claro que o meu primeiro emprego foi num espaço de educação, né? Talvez isso possa ter me influenciado, né? O meu primeiro emprego foi no CAMP, num centro de formação profissional, né? E aí eu fui do setor pedagógico e talvez isso possa ter me influenciado. Mas eu acho que a questão vocacional já estava falando muito mais forte. Né? Mas desde pequeno? Não sei, eu acho que quando eu era pequeno eu era uma criança que pensava só em brincar. Ai, não bom. sei se desde pequeno. Mas o seu brincar era ensinar outra criança a mexer com alguma coisa? Acho que também. Você já era liderança? Exatamente. Porque tem sempre aquele aluninho, aquela criança que... Que é o líder da turma. As professoras que me deram aula, as educadoras que me deram aula, acho que sempre perceberam que talvez eu seguiria essa carreira, não sei, mas eu não lembro em que momento eu pensei, né? Chegou um momento de escolha, eu falei, e agora, o que eu faço, né? E quando eu estava na pedagogia, eu não tinha a dimensão que eu seria um especialista em bebês, um especialista em educação infantil, porque quando eu entrei na pedagogia, eu não entrei, na verdade, nem para ser professor. Eu lembro que eu entrei que eu tinha vontade de ser recrutador de RH, né? Porque as equipes de recrutamento e seleção têm equipes multidisciplinares, tem um psicólogo, né? Tem um pedagogo, eu acho que prepara as dinâmicas, e como eu vinha de um centro de formação profissional, e eu era do departamento de sistemas de aprendizagem e acompanhamento, então assim, eu falei, eu acho que eu vou seguir nessa área empresarial, né? Da pedagogia empresarial. E aí, eu comecei... Mas quando eu prestei o concurso para ser professor de creche, eu sabia que eu estava prestando um concurso para ser professor de creche. Eu sabia que eu ia ser professor de bebês e crianças bem pequenas. Mas também não tinha aquela dimensão, porque o pessoal me pergunta, mas e aí? Você não ficou com medo das famílias? Eu acho que eu sempre fui tão... do mundo do Pequeno Príncipe, que tá tudo, vai dar tudo certo, vai ser lindo, né? Mesmo com um pouco de medo e sempre muito fortalecido pela fé, tomara que dê certo, tomara que eu consiga passar no concurso, tomara que, né? Eu sempre achei que tudo ia
ia dar certo, né? E nunca tinha pensado, mas você vai ser um menino na creche, você nunca pensou nisso? Nunca pensei assim com, e agora? Será que vai ter algum problema? Então eu não sei responder ao certo em que momento eu pensei em ser professor. Deu start. Até porque eu não sou um padrão. Eu sou um menino fora da professor de bebês. Fora né? Então, assim, eu entrei com 20 anos, com 21 anos, um bebê cuidando de... Ai, que horror, um bebê. E o que você diria para as meninas, para os meninos que querem... Porque, assim, ser professor hoje é muito complexo. Estar professor hoje é muito complexo. Gera muitos medos, muitas dúvidas, porque não tem esse reconhecimento todo que deveria, por mérito, ter. Mas o que você diria para essa nova geração que está querendo ingressar e que gosta e que sonha em ser um educador? O que você diria para essas crianças, para esses adolescentes? Quando eu falava que eu estava estudando pedagogia, eu escutava muitos colegas, né, já experientes, era muito, falando assim, tinha um magistério e falava assim, não acredito que você está fazendo pedagogia, que você quer ser professor, não acredito. Eu já falo o contrário, eu incentivo bastante. Eu falo, se é sua vontade, a gente tem que fazer mesmo. Eu acho que tem coisas muito boas, tem as coisas chatas, mas eu fico até emocionado. Eu acho que eu tenho muito mais momentos felizes, né? Você ama o que você faz Eu mesmo. acho que tenho muito mais momentos felizes, né? Tem muito momento feliz, mas tem muito momento de luta também, né? Ainda mais quando se trata de educação pública, né? De luta de classes, porque apesar de eu sou um trabalhador, então eu quero melhoras nas condições do meu trabalho, né? Então, assim, o conselho que eu dou segue mesmo, e se escolher ser professor de bebês e crianças bem pequenas, aí que eu falo, vai mesmo, porque as crianças educam, as infâncias empoderam, transformam, humanizam e apesar de, eu acho que as melhores lembranças que a gente tem da nossa vida são as lembranças que vêm da infância. Então, viver a nossa própria infância todos os dias, gente, eu acho que não tem dinheiro que pague. Então, assim, eu incentivo mesmo, não foge dos bebês, ser professor de bebês é muito bom. Os bebês, eles ensinam tanto a gente, as crianças pequenas ensinam tanto a gente. Então, o conselho que eu dou é de seguir mesmo o sonho, e que uma coisa sempre vai te acompanhar, que é a esperança. Eu acho que um professor, ele só enxerga a possibilidade porque, apesar das dificuldades, quem escolhe ser professor tem muita esperança, que é a esperança de melhorar a sociedade, esperança no indivíduo, porque senão você não ia lá trabalhar. Se você achasse que você não ia melhorar aquela criança, ou a família daquela criança, ou a sociedade. Então, acho que uma palavra que acompanha, um verbo que acompanha o professor é o esperançar. Porque apesar da gente estar ali, lutando, a gente sempre fala, mas, poxa, eu acho que a esperança acompanha a gente todo momento. É ver potencial todos os dias, né? Não, a gente enxerga, a gente acredita. A pessoa fala, mas tu acredita mesmo? Hoje em dia perguntaram pra mim, mas Adriano, tu não quer mudar de carreira? Não dá tempo ainda. Eu falo, gente, para de tentar apagar meu brilho no olhar, para de apagar meu brilho no olhar, eu ainda não... Né? Ainda tem borboletas no estômago. Eu tenho todos os dias, gente. Quando eu vou escolher uma história, eu falo, meu Deus, e agora? Que história eu escolho a semana que vem dentro do que as crianças me dão de feedback? Eu ainda tenho todo dia, gente, borboleta no estômago. Né? Será que vai dar certo? Será que não vai dar, né? O Vini sempre faz as perguntas de final. Bom, pega todo mundo de surpresa. Nós, no finalzinho do Pódio Amarelo, a gente tem um hábito de fazer o bate-bola. Bate-bola, a gente tem que ser muito criativo. Às vezes, a gente treina em casa um bate-bola, a gente fala, se alguém me perguntar isso, eu vou responder isso na hora. Sai tudo fora do contexto. Adriano Gonzaga, quem é esse cara? Sonhador. Acho que é um sonhador. Acho que Adriano Gonzaga é uma pessoa que é muito sonhadora, que é muito esperançosa, né? E que acredita que as infâncias podem mudar o mundo. E que as infâncias mudam o mundo. E de Adriano Gonzaga para Adriano Gonzaga. Aquele Adriano lá de molequinho, catatauzinho. O que você falaria pro Adriano de antigamente e o que o de antigamente falaria pro Adriano de agora?
Eu acho que o Adriano de antigamente falaria pro Adriano de agora: ai, parabéns, parabéns, você tá fazendo a diferença na vida de muitas crianças, sobretudo de muitas crianças negras, assim como eu, né? Eu acho que o Adriano de antigamente falaria isso, eu acho que ele se veria representado. E o Adriano de agora falaria pro Adriano de antigamente: vá em frente, é possível, né? Tô tentando deixar um mundo melhor aí pra você. Hoje meu diretor ainda falou isso. Ai, obrigado por estar tentando deixar um mundo melhor pro meu filho. Que lindo. E o que você espera pro teu futuro? O que eu espero pro meu futuro? Eu acho que eu cheguei a acessar lugares que eu não imaginava acessar. Eu acho que eu não sonhava muita coisa do que eu já vivi, né? Não sonhava mesmo. Mas eu espero que o meu futuro seja um futuro onde eu consiga ver os meninos e as meninas negras acessando seus espaços, conquistando, tendo uma vida suficientemente respeitosa. Eu acho que eu me vejo no futuro falando: caramba, eu consegui fazer com que essas infâncias negras virassem adultos que se reconhecessem, empoderados. Então, eu acho que é construir essa sociedade mais justa, mais democrática, mais fraterna, mais inclusiva, mais acolhedora, mais humana, antirracista. E a sua vida se resume em que música? Minha vida se resume em que música? Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez, eu acho que essa... Que legal. Acho que é essa música. Muito bacana. Dri, Bala de Good, né? Bala de Good. Dri, te desejo todo sucesso do mundo. Muita luz, muita paz, muito axé pra você, muitas bênçãos. Você é um ser iluminado. Foi uma entrevista, um bate-papo incrível. Porque a gente vê tudo que você falou, a gente vê, visualiza e ouve, sente a emoção que você transmite, ou no amor que você sente pelo seu trabalho. E já disse isso milhares de vezes e vou continuar dizendo que eu te admiro, sou sua fã, pela pessoa que você é, pelo profissional que você é, pelas poucas vezes e oportunidades que eu tive de ver você com as crianças, e quero, nesse ano, continuar indo ver e aprendendo com você. E eu te desejo tudo de maravilhoso para você, para os nossos mestres, aos mestres com carinho. Obrigado por você ter aberto essa janela de estar aqui hoje, que é o seu dia, né? Podia estar em casa descansando. E você, mesmo assim, você quis. É uma singela homenagem para você e para todos os outros colegas seus de trabalho. Então fica aqui registrado todo o meu carinho, todo o meu respeito e toda a minha admiração por você e por esses profissionais. Gratidão. Obrigado pelo convite, Lu, Vini. E não esqueçam, né? O professor é um profissional que abre uma janela de possibilidades. Então, respeitem seus professores, reconheçam os seus professores enquanto um parceiro, enquanto um agente que vai contribuir aí para mudança, né, de vida, para mudança de mundo, para que novos tempos cheguem aí. E o professor tem que ser marcado com carinho, essa que é a verdade. Eu acho que quando você preza pelo bom ensino, quando o profissional ele se propõe, eu acho que independente do seu segmento, eu acho que quando ele se propõe a fazer um trabalho limpo, um trabalho digno, respeitoso e respeitoso, eu acho que leva para casa de cada um dos seus alunos, para a vida. Eu acho que eu até conversando com a minha mãe esses dias, ela tem lembranças do primeiro professor dela, sabe? Com o maior carinho. Eu também tenho um carinho super fraterno com o professor de história. Da mesma forma que a gente marca positivamente, a gente pode marcar negativamente. Então a gente tem uma missão muito importante. E quando a gente afeta uma criança, a gente está afetando uma família inteira. Exatamente. E isso é muita coisa, né? Então, para vocês, meus queridos profissionais, um grande abraço. Um abraço fraterno. Um abraço carinhoso. Não desistam. Eu acho que nesse mundo que de tantas mudanças, né, governo,
instituições, salário, concepção pedagógica, né? Exatamente, com tantas mudanças novas e adaptações, porque nós hoje estamos num mundo totalmente inclusivos, né? Mediante tanto... Estamos tentando, pelo menos, né? Nesse meio, né, dessa sociedade inclusiva, né? Uma inclusão social, essa que é a verdade. Não tão somente de deficientes, mas de cor, de credo, enfim, de todos os tipos. Então não desistam. É difícil, mas é necessário. Vocês são importantes. Então, está aqui, eu e Lu Brasil, representando aqui com o Adriano Gonzaga, parabenizando vocês e dando um enorme abraço. Um abraço gostoso, carinhoso. Abraço de urso. E que Deus abençoe a cada um de vocês que estiveram aqui hoje no nosso podcast. E Dom, é pra você, Dom. E é por você, Dom. Sempre. Enquanto eu tiver força e tiver voz, eu vou estar aqui por você. Te amo, já tô em casa. Beijo. Gratidão.